Conforme combinado com a professora Rosângela, com o desembargador Flávio e com o doutor juiz Pedro Henrique, a ideia aqui é tentar trazer para as senhoras e para os senhores uma reflexão mais científica e epistemológica sobre a questão da Convenção da Criança e do Adolescente. Então, a nossa abordagem vai ser uma abordagem um pouco mais técnica, mas de maneira importantíssima para essa temática tão importante, né? E antes de adentrar os conceitos, antes de adentrar a todo o processo, né, toda a dinâmica jurídica da incorporação dos tratados internacionais, né, no ordenamento jurídico brasileiro, eu gostaria aqui também de expressar, de uma certa maneira, até minha tristeza, né, de perceber assim, as falhas do Estado brasileiro, né, com relação à proteção da criança e adolescente. Tive a oportunidade de participar, aqui mesmo nessa instituição, aqui, Tribunal de Justiça, e mais especificamente na Emerge, tive a oportunidade de quase 2 anos, né, participar como pesquisador do NUPEGRI, que é um grupo que pesquisa, né, exatamente essa questão da proteção da criança e do adolescente. E eu tive a oportunidade de ver, então, casos assim, quase que inacreditáveis, né, de desaparecimento de crianças, né, e denúncias que levaram 10 anos para serem propostas, né? Como é que uma criança desaparece e a denúncia vem 10 anos depois, né? Então, esse tipo de falha, ele mostra um pouco, talvez, o descaso, né, do Estado brasileiro com relação à proteção da criança e do adolescente. Então, eu queria trazer para todos essa perspectiva, então, de a proteção da criança e do adolescente, ela passar por um patamar mais avançado, né? E além da proteção constitucional e chegarmos à proteção do que a gente chama, e aí eu acho que eu já vou ver se vai funcionar aqui, né? Essa questão do metaconstitucionalismo, né? O que é o metaconstitucionalismo? Percebam bem, nós temos a proteção dos direitos fundamentais, e não apenas da criança, né, guardados na nossa Constituição. Agora, a ideia da formação do metaconstitucionalismo, ela vai para um patamar hermenêutico e exegético muito mais avançado do que a própria proteção constitucional, né? Quando falamos em metaconstitucionalismo como última fronteira epistemológica da proteção jurídica da criança, nós estamos tentando ultrapassar a barreira da proteção constitucional da criança e do adolescente. Então, um exemplo que seria claro aqui, né? O Estado brasileiro levou 10 anos para fazer uma denúncia, né? Desaparecimento de uma criança envolvendo o mesmo ator, né? Desaparecimento das 3 crianças. Diversas falhas do Estado brasileiro. E aí, o que isso poderia, em termos práticos, dessa metaconstitucionalização, né? Então, certamente que esse caso, por exemplo, essa hipótese, ela poderia ser perfeitamente levada, né, para as cortes internacionais, né? E aí o Estado brasileiro tem que responder por essas falhas tão gritantes, né? Então, essa ideia do metaconstitucionalismo, ela projeta o que tem de mais avançado na universalização da proteção dos direitos humanos, né? O que seria esse metaconstitucionalismo? Seria a tentativa, né, a tentativa de se estabelecer um Estado universal kantiano de direito, né? Isso pode parecer utópico, e certamente até é no momento atual, mas esse Estado metaconstitucional de direito, ele projeta a ideia de que a violação de uma criança em qualquer parte do mundo, na África, na América Latina, ela vai repercutir igualmente como se fosse nos Estados Unidos, no país desenvolvido. E essa é a ideia do metaconstitucionalismo. Essa é a ideia da projeção metaconstitucional da criança e do adolescente. E se nós olharmos o direito internacional público e a sua conexão científica com o direito constitucional,
o que nós vamos perceber? Nós temos 3 grandes núcleos que podem se aproximar desse Estado Universal de Direito, senhoras e senhores. O meio ambiente, a proteção do meio ambiente, né? A questão do comércio e a proteção da criança e do adolescente, né? Eu vislumbro a proteção da criança e do adolescente como um dos núcleos fundantes desse Estado metaconstitucional de direito, né? Dessa universalização da proteção internacional dos direitos humanos. Mas me permitam tentar teorizar isso, mostrando como é que o ordenamento jurídico brasileiro trabalha essa questão, né? Então, a nossa temática aqui, ela praticamente vai enfrentar a questão da conexão normativo, constitucional, entre o direito interno, a Constituição brasileira e os tratados internacionais, né? Então, nós vamos estar falando aqui entre 2 grandes fenômenos importantíssimos: controle de constitucionalidade, paradigma, Constituição. Quando estivermos adentrando na temática da universalização dos direitos fundamentais, nós vamos estar adentrando na questão da incorporação dos tratados internacionais no país. E aí nós vamos estar trabalhando para a ideia de controle de convencionalidade. Então, observem bem, já não se trata mais, observem bem, senhoras e senhores, no campo jurídico, já não se trata mais de um controle de constitucionalidade, né? Nós estamos adentrando para uma perspectiva muito mais avançada, muito mais superior, hermeneuticamente falando, de um controle de convencionalidade. Ou seja, o Estado Nacional está violando o Tratado Internacional, né? Então, essa temática ela ainda é muito incipiente, a gente reconhece isso, mas eu acho que toda a comunidade científica e jurídica ela precisa pensar nisso, principalmente a partir da criança e do adolescente, né? Eu não tenho dúvida nenhuma da dor que sente um pai tendo um filho desaparecido, né? Eu acho que é quase que humanamente impossível você não se emocionar com um filho teu desaparecido, né? E aquela incerteza é talvez pior do que a morte, né? Porque você fica com aquela sensação, onde é que está meu filho, onde é que ele está, né? Então, eu acho que, e essa temática, esse núcleo fundante, ele se projeta com muita força para que a gente consiga avançar para essa perspectiva mais avançada do metaconstitucionalismo. Eu vou traçar aqui, rapidamente, e vou ter que entrar nos detalhes técnicos, eu peço venha, mas não há outro caminho para a gente tentar entender, né, esse diálogo epistemológico entre Constituição e Tratado Internacional, né? Se nós formos olhar o Tratado Internacional no país, né, metaconstitucionalismo, aqui nós temos a pirâmide kelseniana, Constituição no topo, os atos primários bebendo na Constituição e os atos secundários. Essa é a verticalidade que estamos acostumados. Vamos tratar aqui de um livro que estará acima da nossa própria Constituição, né? Vamos estar aqui tratando aqui do controle de convencionalidade e vamos estar tratando aqui do metaconstitucionalismo, quer dizer, proteção universal dos direitos humanos. Se nós olharmos os tratados internacionais comuns, ele segue esse rito. Eu vou ser breve: mensagem do presidente da República, aprovação do Congresso Nacional, decreto legislativo. E aqui o ponto importante que eu queria chamar a todos, nível de lei ordinária. Um tratado internacional ele é recebido no ordenamento jurídico brasileiro como lei ordinária, dentro daquela pirâmide kelseniana. Então, vou recepcionar um tratado internacional e esse tratado internacional comum, ele terá o status normativo de lei ordinária. Bom, prosseguindo, emenda constitucional de 45 transforma completamente o regime jurídico brasileiro e incorpora o parágrafo 3º do artigo 5º, né, que dá um status especial ao Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, que é a nossa temática aqui. Então, a partir da emenda 45, o que ocorre no direito brasileiro, né? Ocorre uma mudança radical. No seguinte sentido, se olharmos aqui, e a figura que vai ajudar, então a questão central é: qual seria a hierarquia dos tratados internacionais? E aí já estamos falando agora sobre direitos humanos, né? Então, é muito importante essa distinção, porque o Tratado Internacional Comercial, o Tratado Internacional Comum, ele é lei ordinária e continua sendo lei ordinária. A nossa temática, o nosso debate, a nossa abordagem vai trazer a ideia
do Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Esse é o ponto revolucionário dentro da hermenêutica constitucional brasileira, né? Que veio, repito mais uma vez, com a emenda 45 de 2004, né? Uma emenda que veio achando que ia resolver o problema do Tratado Internacional de Direitos Humanos. E, na verdade, talvez tenha acrescido uma tensão, como eu vou tentar mostrar, uma tensão normativo-hermenêutica muito forte, né? E, para entender bem essa questão, me permitam a gente tentar trazer aqui para reflexão esses elementos, né? A chamada cláusula de abertura da Constituição, né? O que seria a cláusula de abertura da Constituição? Talvez o dispositivo constitucional mais importante em termos de hermenêutica constitucional do nosso direito. Alguém pode estar se perguntando, bom, que cláusula é essa? Por que essa cláusula seria, em termos de direitos fundamentais, a norma fundante do catálogo de direitos fundamentais do cidadão brasileiro? Porque nós podemos começar, senhoras e senhores, com um debate acerca de quais são os nossos direitos fundamentais. Os nossos direitos... Doutrinadores há importantíssimos que entendem que os nossos direitos fundamentais estão apenas no artigo 5º, os direitos individuais. Uma corrente um pouquinho mais progressista vai questionar esse posicionamento, que os direitos fundamentais não estão apenas no artigo 5º, e vai defender que estão no título 2 da Constituição. Então, observem bem a importância de nós estarmos sistematizando esse conhecimento. E uma terceira corrente mais avançada ainda vai defender a ideia de que os direitos fundamentais do cidadão comum não estão no artigo 5º, não estão no título 2, estão espalhados ao longo da Constituição. Então, eu observo, essa é a corrente mais importante, mais avançada dos direitos fundamentais. Não é não. A corrente mais avançada é a cláusula de abertura da Constituição, né? Que ela vai trazer para o operador do direito brasileiro, observem bem, parágrafo 5º, artigo 2. E esse artigo 5º, parágrafo 2º, ele não veio com a emenda 45, ele já existia, né? E o que ele vai dizer? Observem, os direitos e garantias expressos nesta Constituição, portanto, estamos defendendo aqui toda a Constituição, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, observe que, a partir desse dispositivo constitucional, a gente passa a entender como que é Peter Rabelli, né, como que eram os grandes doutrinadores neoconstitucionalistas, a gente passa a perceber o direito como um sistema aberto por causa da cláusula de abertura da Constituição. Um sistema aberto de regras e princípios. Então, o catálogo de direitos fundamentais do cidadão brasileiro não é apenas o que está na Constituição, né? Eu vou ter um direito fundamental não escrito que virá da dignidade da pessoa humana. Eu vou ter um direito fundamental não escrito que virá da ampla defesa do contraditório, que virá do regime republicano e, principalmente, virá dos tratados internacionais sobre direitos humanos, que é a nossa temática principal. Então, a partir desse dispositivo chamado cláusula de abertura da Constituição, que faz com que o Estado brasileiro, né, se transforme num sistema jurídico que percebe seu sistema protetivo de direitos internacionais como um sistema aberto, dinâmico, a cada dia que passa com novos direitos sendo incorporados, não escritos, o direito brasileiro, então, ele passa a se deparar com essa questão. E o que ocorria antes da emenda 45, havia uma divergência doutrinária dos nossos tribunais superiores. Eu preciso compreender bem isso para tentar chegar no ponto fulcral do nosso tema de hoje. A Convenção da Criança e do Adolescente. Qual é o status dela? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio científico, hermenêutico, descobrir. Então, o dispositivo constitucional já existia. Cláusula de abertura da Constituição já existia. E existia, então, uma tensão, né, pretoriana, que envolvia o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e o posicionamento do STJ. O Supremo Tribunal Federal entendia que o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos
Era lei ordinária, como nós vimos lá, decreto legislativo, lei ordinária. E o STJ entendia que era norma constitucional, porque direto no catálogo de direitos fundamentais existia a dicotomia. Então, eu só consigo enfrentar a questão da hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos com essa perspectiva compreendida. Veio a emenda constitucional de 45 achando que ia resolver esse problema, né? Aí, se me permitirem, uma análise do artigo 5º, parágrafo 3º. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, parágrafo 3º, ele introduz, eu acho que ele introduz o parágrafo 3º que diz: os tratados internacionais, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, observem bem a questão que se coloca aqui. Bom, pela dicção do parágrafo 3º do artigo 5º, o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos só será equivalente à emenda constitucional se for aprovado com o mesmo rito. 3/5 e 2 turnos. E aí fica o grande questionamento que gostaria de compartilhar com todos, fundamental para a compreensão do... Obrigado. Fundamental para a compreensão do... Só posicionar aqui no nosso ponto. Desculpa. Então, a questão é, ok, a partir de 2004, resta indubitável que um tratado internacional sobre direitos humanos, para ser equiparado à emenda constitucional, terá que ser aprovado por 3/5 de 2 turnos. Eu acho que isso fica claro. Agora, a questão que foi colocada é, e os tratados internacionais anteriores? Qual seria o status dele? Eles não foram aprovados com 3/5 e 2 turnos. Os tratados internacionais foram aprovados como decreto legislativo, como lei ordinária. Então, isso foi ao Supremo e venceu a tese do ministro Gilmar Mendes, né, que eu queria compartilhar com todos agora, que é a tese da supralegalidade. Então, vejam, começa a sofisticação da interpretação hermenêutica dos direitos fundamentais. Surge aí um conceito de supralegalidade, né? O que seria esse conceito de supralegalidade? Esse conceito de supralegalidade não existe na norma constitucional brasileira, né? Mas ela passou a ser reconhecida pela nossa Corte Máxima, que entende que os tratados internacionais sobre direitos humanos não aprovados por 3/5 de 2 turnos passam a ser considerados normas supralegais. Então, não deixou de ser um avanço, senhoras e senhores, essa interpretação. Então, se o meu tratado internacional sobre direitos humanos, aprovado como lei ordinária que foi, ele passou a ter um status de norma supralegal. Isso já é fundamental para a proteção da criança e do adolescente. Todos nós aqui que estamos preocupados com a criança e do adolescente, nós já temos que usar essa força hermenêutica, sem precisar batalhar outros elementos importantes. Por quê? Porque a supralegalidade, o que ela projeta em termos de direito constitucional, em termos de ponderação de valores? Ela projeta a ideia de que uma norma supralegal ela está abaixo da Constituição, mas está acima de toda a legislação infraconstitucional. Então, se o operador do direito quiser, ele já passa a usar a Convenção em prol da criança e do adolescente, né? E, para isso, ele não precisa ir ao metaconstitucionalismo. Ele já pode usar o conceito de supralegalidade para quando tiver um confronto com a lei interna do país, seja ela qual for, inclusive o ECA. Então, um conflito envolvendo uma legislação infraconstitucional e o Tratado Internacional de Proteção de Direitos Humanos, não tenham dúvida, vence o Tratado Internacional de Direitos Humanos pela supralegalidade, mesmo ele tendo sido aprovado
como lei ordinária. Então, observe, já é um projeto que projetou a proteção internacional da criança. E aí entra o controle de convencionalidade super sofisticado, que vai ser um controle de convencionalidade não em relação ao paradigma constitucional. Quer dizer, eu vou ter uma lei, eu vou ter um ato normativo interno que não é inconstitucional. Ele não viola a Constituição, mas ele vai ser inconvencional. Ele vai sofrer controle de convencionalidade. Ele vai estar contrariando a Convenção da Criança e do Adolescente. Então, observem que já foi um avanço importante que eu queria compartilhar com todos, a questão da supralegalidade, né? Que já projetou de per si a perspectiva do controle de convencionalidade, usando como norma, paradigma, a Convenção da Criança e do Adolescente. Né? Então, alguém pode estar se posicionando. Então estamos numa posição ótima. Será que estamos numa posição ótima, senhoras e senhores? Né? Então, o direito brasileiro, observe a tensão constitucional, né? A tensão constitucional que temos. Se formos pelo parágrafo 3º, o que nós vamos ver? Os tratados internacionais não aprovados com 3/5 e 2 turnos serão normas supralegais. Ok. E aí, o que acontece com o artigo 5º, parágrafo 2º? Me permitam aqui. Já estou me dirigindo para o final da minha exposição, né? Tentando trazer essas reflexões tão importantes para a proteção da criança e do adolescente, né? O que eu gostaria de compartilhar com todos será que essa postura, né, da supralegalidade, será que essa tese da supralegalidade, ela caminha na direção efetiva da proteção da criança e do adolescente? Essa é a questão que eu queria compartilhar com todos, né? Doutrinadores que entendem que o artigo 5º, parágrafo 3º, esse que trouxe um avanço, como acabamos de ver, né? Trouxe um avanço. Os tratados internacionais, antes de 2004, todos eles, e os tratados internacionais não aprovados com 3/5 e 2 turnos são supralegais. É um avanço. Mas é um avanço ou é um retrocesso? Esse é a grande questão, né? Um avanço, sem dúvida, em relação à posição do Supremo Tribunal Federal, que entendia que o tratado internacional era uma lei ordinária. O avanço foi fantástico, né? Agora, a pergunta é, e o que nós fizemos com o artigo 5º, parágrafo 2º, a cláusula de abertura da Constituição? Né? Canotilho se refere à cláusula de abertura como o dispositivo constitucional que faz com que a Constituição respire. É perfeita a interpretação de Canotilho. A Constituição respira, ela é dinâmica. Novos direitos são incorporados sem estar escritos. Proteção da criança, o que for. Então, vejam o avanço hermenêutico que pode ser dado na proteção da criança e do adolescente. E minha reflexão final, que gostaria de compartilhar com todos, é exatamente um pouquinho essa reinterpretação, né? Essa ressignificação da emenda 45. Em que sentido, senhoras e senhores? No sentido de entender que o artigo 5º, parágrafo 3º, ele, de uma certa forma, ele viola, assim, uma cláusula pétrea, né? Se nós olharmos na interpretação do próprio STJ, que entendia que qualquer tratado internacional sobre direitos humanos é norma constitucional, foi um retrocesso. Foi um retrocesso. Foi um avanço em relação à posição do Supremo, mas foi um retrocesso em relação à posição do STJ. Então, é uma temática muito difícil, é uma temática que não é simples, complexa, e muitas vezes o mundo jurídico deixa de enfrentar o tema com a devida profundidade epistemológica e também jurídica. Então, declarar que o artigo 5º, parágrafo 3º, é inconstitucional por violar a cláusula pétrea do artigo 5º, parágrafo 2º, talvez seja o posicionamento mais avançado
em termos de proteção da criança e do adolescente. Por quê? Porque todos os tratados internacionais de proteção da criança e do adolescente serão normas constitucionais, e não apenas normas supralegais. Com essa perspectiva, senhoras e senhores, nós nos aproximamos de Conrad Hess, nós nos aproximamos da visão neoconstitucionalista, muito criticada, né, pelo ativismo judicial, que, com razão, temos que criticar o neoconstitucionalismo, um ativismo exacerbado, mas, por outro lado, nós temos que entender que o ativismo também tem a sua parcela importante na proteção dos direitos fundamentais. E aí, nós nos aproximamos do reconhecimento do controle de convencionalidade e queria encerrar com essa última reflexão, trazendo a ideia de o nosso direito da criança e do adolescente, ele pode se transformar num núcleo fundante, juntamente com a proteção do meio ambiente, eles podem se transformar num núcleo fundante da ideia de criar um Estado metaconstitucional de direito, né? Então, a Convenção da Criança e do Adolescente, ela deve possuir a norma de status de norma constitucional. E, talvez, numa perspectiva mais avançada ainda, né, entender que a proteção da criança e do adolescente ela pode se projetar dentro da perspectiva do Estado metaconstitucional de direito e ela se transformar na pedra angular do metaconstitucionalismo, né, que é a aproximação, né, de um Estado kantiano de direito, onde, repito, encerro da mesma forma que iniciei. O Estado metaconstitucional de direito vai trazer a proteção internacional da criança e do adolescente. E a violação de uma criança aqui, na Baixada Fluminense. Como acabamos de ver o caso de 3 crianças que levamos 10 anos para apresentar a denúncia. A violação da criança na África, ou qualquer outro país, vai repercutir igualmente como se fosse uma criança de um centro mundial de poder, do macropoder mundial. Então, essa é a grande perspectiva do metaconstitucionalismo e gostaria de agradecer a honra de poder compartilhar com as senhoras e os senhores, agradecendo a todos essa oportunidade. Então, encerro trazendo essa reflexão de que podemos, sim, nos aproximarmos do tão sonhado Estado metaconstitucional de direito. Então, muito obrigado pela atenção e agradeço a atenção de todos. Obrigado.